Temos a não esquecer, a São Jorge tem 3 partes fundamentais: a instituição da Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento do amor. Celebrar a Eucaristia, e a primeira que nos pode ajudar a compreender na alquimia da Eucaristia. Nós hoje temos uma visão, se a temos, já global de tudo aquilo que foi a evolução da própria Eucaristia. Mas, como vimos no primeiro texto, como é que era esta Eucaristia? E como é que era celebrada? E o texto nos diz isto: por família, mas pequenos grupos, não é? Em que se comia o poder dentro da própria família, diz o texto dele. Podemos dizer que a Eucaristia era celebrada nas casas confirmadas das pessoas. Portanto, todo esse cenário que aparece no texto, portanto, grupos de famílias, o poder que se tem que emular e a maneira como as pessoas tinham que comer o poder, é exatamente o significado do sentido primeiro da Eucaristia. Simbolizar o quê? A comunhão, a unidade, a família. Portanto, o texto de Deus nos prepara para aquilo que Jesus vem fazer, o que faz na Eucaristia hoje conosco. Portanto, é só para abordar mais ou menos uma ideia de como é que este conceito de Eucaristia evoluiu dos tempos do Antigo Testamento até os nossos dias. Por isso, eu vou pedir ao Padre que nos diga agora o sentido atual da celebrar a Eucaristia, porque a Eucaristia tendo como base esta união da família. A família que se reúne para comer o poder. Como sempre acontece, são as circunstâncias que me provocam. E eu, à medida que estava a escutar o primeiro texto, de facto, podia falar para mim que tinha esse coração, para fazer esta pequena introdução. E, sobretudo, chamar a atenção para aquilo que já falou sobre o texto do Êxodo. E enquanto eu escutava o texto do Êxodo, de facto, e agora ouvi as palavras dele, dei conta disto. Como nós resistimos a coisas fundamentais da religião verdadeira de Israel. A festa mais íntima é a única coisa. Comam com família. E depois reparem uma coisa muito interessante. Quando essa família for pouca gente e não tem capacidade para comer o cabrito ou o cordeiro, chame-se. E estava a ouvir o texto e a perguntar: será que no coração destes meus irmãos e irmãs estas palavras estão a ter a mesma novidade que eu estou a experimentar ao escutar? A linguagem hoje informática é a rede. E é este efeito de rede que vem desde o princípio. Se hoje vemos jovens, se vocês forem ler os textos da Escritura com a grelha do informacionalismo, vamos dar conta que é esta unidade que se está permanentemente a fazer. Estabeleçam redes. É interessante que a primeira pessoa a quem eu ouvi falar de rede neste país já está no céu. Foi a Maria de Lourdes do Cacete. Ainda não tem falado deste país, diz que a rede de internet é a rede do céu, a net. E já era falado na rede. Porque já que era uma mulher que andava sempre com as antenas aos botões do mundo. E na sua pequenez do corpo, e tinha uma alma grande, sempre que havia uma coisa, sentia que ela passava o mundo inteiro já para estas palavras do Êxodo. Quando a família for pequena, não tem capacidade para comer cabrito, junto sozinhos. Acham que isto é alguma coisa combinada sobre a fé? Diz
Israel, sobre a fé mosaica, a tal fé verdadeira. Olha, cá tem uma festa. É das coisas que me dá mais volta à vida, ao estômago, do lado da vida. Estou cá dentro. Oh, Senhor, eu estou para lá com a sua fé, como dizemos, e não deixe-nos vir acontecer a nós. Nenhum de nós pode dizer, eu já tenho a minha fé. Ou temos a fé do povo de Deus, que hoje se chama a Igreja, ou andamos iludidos com uma religião que pode ser uma imensa ilusão. Ó Santo Antônio, ó Santo Remédio, ó Santo Antônio, há Santa Cruz mesmo. Mas são sentimentos individuais. E a fé mosaica, a fé abraâmica, faz um Abraão, é sempre para combater essa nossa mania individualista. Eu cá tenho o meu. E por isso é que ninguém diz: meu Pai está no céu. Já viu? Sempre. Jesus veio só para acordar o povo de Israel, que se tinha refugiado nas grandes celebrações, com muito aparato e muita solenidade, com muito incenso e muita carne consumida nos altares do templo. E Jesus, retomando a mais pura tradição profética, vem para dizer: não é isso. O importante é que esta genuína fé desça até ao âmbito de cada núcleo familiar e que cada família se dê a mão ao seu vizinho e assim se estabeleça a rede que depois se chamou católica. Era católica. E o segundo texto nos diz a narrativa mais antiga da Igreja. Mas eu continuo que enquanto eu estava hoje a escutar tanto a carta aos Coríntios, Paulo a explicar, eu recebi do Senhor aquilo que também vos transmiti, o Senhor Jesus não conhece, entrega, etc. Já conheci, e depois no texto do Evangelho, sempre me impressionaram estas palavras que, aliás, às vezes me saem espontaneamente no princípio, durante a análise do Evangelho. Várias vezes vocês vão me dizer: Jesus, pressentindo que chegar à sua hora, em vez de dizer o que está no livro, influenciado por este texto, muitas vezes eu, desta minha mania de derivar, me veio justamente estas palavras. E o Senhor Jesus, pressentindo que chegar à sua hora de partir para o Pai, quis celebrar com os seus discípulos a Páscoa do Senhor. E porquê? Fazer aquilo que era o sinal mais líquido, mais genuíno, mais puro da verdadeira, e aqui tenho que utilizar o adjetivo verdadeiro, é a verdadeira tradição. Mas é comum, há muita gente que não sabe o que é a tradição. Pensam que são os usos e costumes, mesmo quando são poucos, mesmo quando são rotineiros e velhos. Não, não. A tradição viva é aquela que é o filão da libertação de Deus. E tudo o resto podem ser costumes que os judeus penduraram na escravidão e que nós, cristãos, ao longo do tempo, a começar pelos padres e os bispos, também penduramos. Por exemplo, a lista dos bispos, que chamam o chapéu feio, acho que é algo que parecia estar a dizer que eu, agora neste momento, estou provavelmente, não é as casulas que são então, também são importação do Império Romano.